E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mário Paiva, programador de kit bordados. E nesse vídeo iremos aprender a criar estilo de folhas. Isso mesmo, essas folhas que você vê bem detalhada, aparecendo real, né? Você vai aprender como que é criado dentro do Embird Studio, tá joia? Só lembrando que nós temos aqui 5 tipos de folhas diferentes aqui. Na realidade, todas elas foram construídas com apenas um arquivo, tá joia? É o que você vai aprender neste vídeo. Você vai aprender a usar o contraste das cores e também a usar os efeitos do ponto para que você crie uma realidade aí na sua folha. Joia? Talvez alguém possa se perguntar, mas só a folha? Eu queria desenhar flor, queria desenhar outras coisas que complementam esse design. Porém, se você observar nos designs mais complexos que temos aí na internet, as matrizes de bordado mais complexas, elas são criadas por partes, tá? Depois o programador junta essas partes e cria em um arquivo só. Então, quando você tem um determinado design que ele possui muitos efeitos, pode ter certeza, aquela parte daquele design foi feito à parte e depois é juntado naquele design. Então, o interessante é que você aprenda como são criadas cada parte de um design, tá? Porque para você entender, né? Depois de você entender o conceito, você pode criar todas as demais partes. Continuando então, sem mais delongas, às vezes eu sou um pouco muito explicativo demais, vamos dizer assim, mas é muito importante que você compreenda, porque eu vejo que tem muitas pessoas que ensinam aí na internet, mas ensinam de maneira errônea, tá? Eu não quero que você aprenda errado. Talvez as pessoas também que ensinam de maneira errônea nem se dá conta que está ensinando de maneira errada porque aprendeu errado, tá? Então eu quero passar para você o que é correto, o que é certo e como se faz nas criações de matrizes de bordado. Então vamos lá, vou criar um novo arquivo aqui. Vou vir aqui em Design, vou vir aqui em New. Não quero salvar esse design, joia. Vou mudar o bastidor de bordado aqui. Vou clicar aqui. Estamos utilizando um bastidor muito grande, vou clicar aqui em Custom. Em Custom vou pegar um 130 por 180. Vou marcar a opção para virar o bastidor na horizontal. Clicar aqui em OK. O resto está tudo ok. Vou clicar aqui em Apply para ele aplicar o nosso bastidor. Joia. Então a primeira coisa que temos que fazer para criar o design de folha é desenhar a folha. Tá? E como que a gente desenha essa folha dentro do Embird Studio? Simplesmente utilizando a ferramenta Fill, que está logo aqui do lado, que é o Fill Object. Tá? Ela cria objetos de preenchimentos. Então vamos lá. Vou clicar na nossa ferramenta. Vou aproximar aqui o scroll do mouse para que nós tenhamos um zoom mais ampliado. E vou fazer o seguinte. Vou dar um primeiro ponto logo no cruzamento das linhas horizontais com a vertical, que você pode ver que é o centro do nosso bastidor. Vamos utilizar o centro para a gente construir aí a nossa matriz. Vou dar um ponto exatamente no centro, joia. E o próximo ponto eu vou contar 2 quadrinhos. 3 quadrinhos vamos colocar aqui para cima, tá? O que quadrinhos são esses? Você pode ver ao fundo que temos pequenas linhas tracejadas, chamado de grid, tá? Então, geralmente a gente se baseia quando vai criar um bordado de precisão nessas linhas de grid. No vídeo anterior, onde criamos um logo 3D, a gente trabalhamos muito com essa linha. Caso você tenha dúvida, você pode ir até o vídeo anterior, tá? E criar o logo 3D, mas necessariamente não precisa, é uma referência que vamos utilizar, tá? Mas se você gosta de design 3D, pode ir no vídeo anterior aí. Continuando, então eu vou contar aqui 3 quadrinhos de grid para cima e 2 para o lado. Vou dar um clique nesse ponto aqui mais ou menos. Ah, Mário, mas eu preciso ser exatamente igual você está falando? Não, você pode clicar em qualquer área, desde que os pontos estejam mais ou menos na direção que estou criando aqui, tá? Então vamos lá. Então vou clicar um pouco mais acima, colocar uns 2 quadrados mais acima, tá bom? Joia. E o próximo ponto que eu vou fazer? Antes eu vou pegar o nosso ponto âncora de curvatura, que está aqui ao lado, tá? Que é esse pequeno círculo. Vou fazer uma pequena curvatura, clico nele e arrasto um pouquinho, não precisa ser muito. E este aqui também clico nele e arrasto um pouquinho. Joia?
Note que já dá uma pequena formatura de metade de uma folha, no caso que é o que vamos criar. Para continuar criando a nossa folha, eu clico no último ponto que eu tinha parado, né, que fizemos aqui o ajuste das âncoras de curvaturas, e eu vou clicar o próximo ponto próximo do ponto inicial aqui. Joia! Feito isso aí, eu venho aqui e clico em Generate Stitches. Veja que bacana, se eu colocar aqui na visão 3D, ela vai estar dessa maneira. Possivelmente a sua cor vai estar a cor padrão do nosso, vamos deixar aqui, do nosso Embird. No caso vai estar esta cor aqui, tá? Vamos aprender a mudar a cor agora. Em relação à cor, como que funciona quando você cria objetos onde você quer fazer parecer o mais real possível? Você tem que utilizar cores que tenham contraste um com a outra, tá? Ou seja, como vamos estar trabalhando com folhas, vamos utilizar dois tons de verde, tá? Então é bem simples assim, um tom mais escuro simbolizando como se fosse a sombra, né, batendo numa determinada parte de uma folha, e o outro tom mais claro simbolizando como fosse a parte de um raio de sol ou de luz pegando numa outra parte da folha, tá? Isso aí a gente acaba criando um contraste quando utilizamos cores para a criação de bordados que tenham efeitos, tá? Que é este caso aqui. Então vamos lá, continuando. Essa parte então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer essa cor mais escura, esse verde. Como que eu faço para mudar a cor dentro do Embird Studio? Basta eu clicar na cor verde, arrastá-lo, puxá-lo e soltar essa cor em cima da camada correspondente a que criamos, tá? Joia! Feito isso aí, o que eu vou fazer agora? Agora vamos começar a dar efeito nessa metade dessa folha. Então vamos lá, como que eu faço aí? Para acessar os efeitos, para que a gente possa modificar os parâmetros desse ponto aqui, é necessário a gente acessar os parâmetros de ajuste dentro do Embird Studio relacionado ao design que você criou. No caso aqui, por enquanto só temos uma camada, que é no caso a metade da folha. Como que eu faço então? Eu posso vir aqui, clicar na camada referente ao nosso objeto que está selecionado, clico com o botão direito sobre ele e venho aqui em Parameters, tá? Outra opção também, você tem que lembrar que o seu objeto tem que estar selecionado, você tem que clicar sobre ele, ou então clicar e arrastar fora e selecioná-lo. Veja que está selecionado aqui na nossa camada. Então vou selecioná-lo aqui, joia. Outra opção também, nós temos a opção de Parameters, vamos ver onde está aqui. Eu uso muito pouco o parâmetro pela guia rápida, está logo aqui onde tem um pequeno símbolo de um reloginho, tá? Então também pode ser acessado o parâmetro por lá. E outra opção também é você ir direto no objeto. Você clica, seleciona o seu objeto, clica com o botão direito, vem aqui no menu Parameters. No menu Parameters temos vários tipos de parâmetros aqui, né? Para quem está iniciando com o Embird, não consegue entender para que tanta configuração, mas isso é importante para que você crie objetos com qualidade, que é bordados com qualidade dentro do Embird. Mas de acordo você vai assistindo os nossos vídeos no canal, você vai compreendendo aí as configurações de cada um deles, tá? Então temos vários vídeos aí com vários parâmetros aí sendo ajustados utilizando o Embird. Continuando então, o que eu tenho que fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é diminuir a densidade desse bordado. O que é a densidade desse bordado, Mário? A densidade desse bordado, ele está, veja, se eu aproximar o nosso scroll do mouse, os pontos estão muito juntos, né? Na realidade está com a densidade de 4.0, ou seja, eu quero diminuir esses pontos, eu quero afastar esses pontos um dos outros. Como que eu faço isso aí? Eu vou aumentar esse valor de density dentro dos nossos ajustes. Basta eu clicar aqui e eu vou aumentar para 8. Veja que nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque para que os parâmetros sejam configurados, aceitadas as configurações, você tem que aplicar esse ajuste que você fez dentro dos parâmetros. Como que eu faço? Uma vez que eu ajustei o parâmetro que eu desejo, eu venho aqui em Apply, clico em Apply e a mágica acontece. Veja o que aconteceu. Veja que ele distanciou os pontos, tá? Então, quanto mais eu aumentar esse valor, mais esses pontos serão distanciados um dos outros, tá joia? Note que eu aumentei, porém ele ainda não distanciou porque eu não apliquei esse ajuste. Então, vou clicar aqui em Apply, note que ele distanciou.
Bom, então essa é o primeiro processo que você deve entender. E é bem simples, basta você ir ajustando aqui e ver como que está ficando, se está bom, se não está, ao seu gosto aí, tá? Então vamos voltar aqui vamos deixar aqui a densidade de número 7. Vou clicar aqui em Apply, joia. Ainda está um pouco junto, eu vou aumentar mais um pouquinho, vamos deixar com 9. Vamos ver como vai ficar. Joia. Você pode, se a gente aproximar um pouco mais o scroll do mouse, a gente tem que diminuir. Opa, deixa eu acertar aqui para a gente poder entender o que vamos passar aqui. Primeiramente eu vou aumentar a densidade bem grande aqui, para que bem distante os pontos um do outro, para a gente explicar uma coisa. Vamos aqui em Apply, joia. Note que ao fundo você pode notar que temos alguns pontos extras, né? Temos uns pontos cruzados lá no fundo. O que são esses pontos cruzados? Na realidade são um underlay, podemos chamar de underlay. São um tipo de bordado que é feito antes do bordado do ponto principal para fazer a amarração do ponto, tá? Então, geralmente esses tipos de ponto underlay é muito utilizado aí em pontos de preenchimento, por isso que ele já vem por padrão habilitado dentro do Embird. Porém, para a gente criar esses efeitos de folha dentro do Embird, é necessário que a gente retire esses pontos. Por quê? Porque ele vai atrapalhar, vai aparecer ao fundo, como a gente vamos trabalhar com pontos distanciados um dos outros, né, utilizando aqui a densidade, esses pontos underlays ele vai aparecer e não vai dar aquele efeito bacana que a gente queremos para a nossa folha. Então vamos lá, como que eu faço então para tirar esses pontos? Para retirar esses pontos, eu vou desabilitar aqui a função Edges, vou desabilitar aqui a função zigue-zague, vou desabilitar aqui a função zigue-zague 2 e vou novamente clicar aqui em Apply. Veja que bacana, os pontos foram retirados do fundo. Então a folha já começou, a metade da folha já começou a dar uma visão melhor, já começou a aparecer um efeito melhor, tá? Então, utilizando o segundo processo, que foi retirar os pontos de underlay que estão atrás do nosso design, estão ao fundo. Agora precisamos fazer o quê? Agora vamos ajustar novamente a densidade. Eu vou diminuir a densidade aqui. Só lembrando, se você quiser trabalhar com essa densidade alta para dar um efeito bacana, do jeito que está aqui, você pode trabalhar tranquilamente. Já dá um efeito bacana, tá? Isso aí é da sua escolha. Conforme você vai trabalhando, vai se aperfeiçoando aí nesse design que você está aprendendo, você vai vendo qual é a melhor opção. Tem pessoas que utilizam dessa maneira? Tem, né? Que já dá um efeito bacana, mas nós queremos mais efeito ainda. Então vamos lá. Então eu vou diminuir aqui para a gente criar mais efeito ainda. Vou deixar o Density com 8, vamos deixar com 9. Vou clicar em Apply. Agora sim, ele ficou uma densidade bacana. Note que ele já dá um efeito bacana. Se você quiser utilizar a folha dessa maneira, também já pode utilizar, tá? Mas ainda não é o que queremos, vamos mais longe ainda. Então, o que eu quero agora nessa folha aqui? Bom, eu quero fazer o seguinte, eu quero redirecionar, eu quero posicionar a nossa direção dos pontos em relação à folha, tá? Como a gente pode observar que os pontos eles estão retos, tá? Eles estão em zigue-zague, mas eles estão retos, né? Como que eu faço para redirecionar? Eu quero deixar esse ponto um pouco inclinado aqui. Basta eu mexer aqui na rotação dele. Note que eu tenho aqui logo abaixo do nosso Density a rotação, né, que é a direção desse ponto, a rotação da direção, tá? Não é do objeto, não. Então, como que eu faço? Eu quero deixar esses pontos do meio para fora, né? Numa rotação, numa direção do meio para fora. Então, como que eu faço? Então, eu vou pegar aqui o nosso grau zero e vou deixar aqui na posição de 135. Note que do centro para fora. Essa pequena barrinha vermelha já mostra a direção que vai ficar os pontos. A direção que você colocar essa barra aqui é a direção que vai ficar os pontos. Então, mas não aconteceu nada. O que eu posso fazer agora? Você tem que aplicar o seu ajuste. Venho aqui em Apply e clique em Apply. Veja que interessante que já está ficando o nosso design. Vamos continuando ainda, mas é isso que eu quero? Não, ainda não. Ainda eu posso criar mais efeito ainda. Nossa, Mário, mais efeito sim, mais efeito. Vamos criar mais efeito nessa folha. Como que vai acontecer esses efeitos então? Então vamos lá. Qual que é o próximo efeito? Qual que é o próximo ajuste que eu tenho que fazer nessa folha aqui? O próximo ajuste que eu tenho que fazer nessa folha aqui é o seguinte. Eu tenho que, vamos ver aqui, vamos um pouquinho para baixo aqui.
Eu vou aplicar nela um gradiente, tá? Eu ia fazer o próprio efeito em si, mas vamos deixar por último. Eu vou aplicar nela o gradiente. O que é o gradiente? Uma das partes vai ficar mais preenchidas, né? E outra parte vai ficar menos preenchidas. O gradiente, ele tem várias opções de gradiente logo aqui abaixo. Se eu clicar aqui em gradiente, note que eu tenho 4 opções de gradiente. Vamos deixar a primeira utilizada, tá? Que já é por padrão do Embird Studio. E vou aumentar esse valor aqui, ó, de gradiente. Note que estou aumentando gradativamente. Quantos que eu tenho que colocar de valor? Você vai ter que ir colocando e ajustando de acordo com o seu design, tá? Coloquei 7.2, vou clicar aqui em Apply. Note como ficou. Nossa, mas ficou com muito, não ficou legal, não ficou bacana, ficou muito distanciado. O que aconteceu? Como que eu posso ajustar? Você tem que trabalhar, no caso aqui, esse gradiente com essa densidade. Vamos aumentar a densidade para você ver agora como que vai dar contraste com o gradiente. Vamos deixar com 12, vou clicar aqui em Apply. Não, 12 não, vamos diminuir esse gradiente. Opa, 2 é muita coisa, vamos deixar aqui com 7. Vou clicar em Apply. Note que bacana que está ficando. A parte de baixo ela está mais preenchida, enquanto a parte de cima ela está mais solta. Então você pode ir trabalhando isso aqui. Eu posso aumentar meu gradiente? Posso. Eu aumento meu gradiente e aplico. Veja que ele vai aumentando as partes espaçadas de cima e a parte de baixo ela continua junta. Então é isso que é o efeito gradiente. Ela cria um espaço mais aberto e outro espaço mais fechado, tá? Então, você trabalhar em conjunto a ferramenta densidade com a ferramenta gradiente, você vai chegar em ótimos resultados. Então, para finalizar essa primeira parte de ajuste da nossa folha, o que eu tenho que fazer agora? Agora que é o mais interessante, que é o mais bacana. Vamos criar um efeito nos pontos, tá? O que é esse efeito nos pontos? Vamos criar uma pequena curvatura nos pontos para que dê mais realismo nessa folha, né? Já criamos a densidade, criamos o gradiente, retiramos o nosso underlay, né? Note que eu já tenho um efeito de folha já interessante, se você aproximar o cursor do mouse. Vamos lá. E agora, para finalizar essa parte de ajuste dessa parte da folha, vamos criar o efeito. Para criar o efeito, basta vir aqui em Effect, note que eu tenho aqui Effect, clica aqui em None. Em None eu vou selecionar o efeito Wave, tá? O efeito Wave nada aconteceu, tá? Mas o que é o efeito Wave? Note que ao lado temos um pequeno traço. Um pequeno traço, e esse pequeno traço, ele pode, tanto você clicar nele, ele pode ir para cima, ou pode ir para baixo, ou pode fazer uma curva de um lado, de outro para cima, outro para baixo, de acordo você vai ajustando. Mas como que eu ajusto isso aqui através dos parâmetros normal do Embird? Você ajustando esses valores aqui. Note que eu tenho aqui um valor, eu posso aumentar utilizando aqui o botão do mouse. O botão esquerdo do mouse ele aumenta qualquer valor no nosso Embird e o botão direito ele diminui. Note que ao chegar a zero ele começa a nos dar um valor negativo, tá? Também é válido dentro do Embird. Então note que cada parte desse aqui você pode ver que tem um quadrinho aqui e tem um pequeno tracinho cortando o quadrinho aqui na linha vertical. Então a parte do lado da direita desse quadrinho é referente a esses ajustes aqui de cima e o esquerdo é referente a esses ajustes aqui de baixo. Mas você também pode utilizar, conforme fizemos agora, diretamente no quadrinho aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já criei o ponto, eu quero uma pequena curvatura. Então eu vou pegar a curvatura, eu vou trazer um pouco para baixo aqui e vou igualar aqui as duas curvaturas. Eu vou deixar aqui, já que em cima está menos 19, eu vou deixar embaixo menos 19 também utilizando o botão do mouse. Joia? Então eu vou manter esses dois valores igualados, por quê? Para não distorcer tanto. Então eu vou clicar aqui em Apply e veja o que vai acontecer. Ele criou o efeito da folha, mas ao contrário. Como assim? Eu quero que ele crie esse efeito de curvatura, mas ao contrário, eu quero que ele crie da outra maneira. Não a curvatura de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, como que eu faço? Basta eu inverter aqui. Então, se eu estou com menos 19, eu vou deixar com mais 19. Vamos lá. Mais 19. Lembrando que eu deixei isso aqui propositalmente para vocês, tá? Porque às vezes vai acontecer, muitas vezes você fazer o ajuste, você que ainda não conhece fazer o ajuste aqui e o efeito ficar ao contrário. A joia, agora sim, mais 19. O que eu faço agora? Clique em Apply, veja o que vai acontecer. O seu efeito vai ser modulado, vai ser aplicado na sua folha. Agora sim nós temos o efeito de folha completo
dentro do Embird. Joia, então a primeira parte está pronta. Veja que bacana que você tem aqui. Vou clicar aqui em OK. Vou trazer aqui mais ou menos no meio do nosso bastidor. Agora o que eu faço? O que eu tenho que fazer agora para criar outra parte? Para criar outra parte, vamos criar uma cópia desse nosso efeito, tá? E vamos ajustar o efeito para outra parte. Por quê? Quando você cria uma cópia, vamos criar a cópia primeiro para você ir entendendo aí o passo a passo. Então vou vir aqui no nosso botão Copy into Clipboard, clique sobre ele e venho aqui na segunda opção Paste. Joia. Eu criei uma cópia, mas onde está essa cópia? Está acima da cópia original. Basta clicar nela e trazer um pouco ao lado. Joia. Feito isso aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso virar essa cópia de frente com o nosso original, tá? Então eu vou vir aqui em Transform com a nossa cópia selecionada. Vou vir aqui em Transform. Em Transform eu vou vir aqui em Flip horizontal, ou seja, eu quero girar, eu quero espelhar essa nossa cópia. Joia. Uma vez que eu faço as modificações, toda a modificação que eu faço no design já criados pontos dentro do Embird, ele entende que é preciso você gerar o ponto novamente. Ele retira os pontos que já criado, porque foi feita modificação no próprio design, na própria camada. Então ele precisa que você crie o ponto novamente. Como que eu faço? Uma vez que ele retirou os pontos aqui, eu venho aqui em Generate Stitches, clico sobre ele e tenho a segunda parte criada. Joia. Então vamos lá. O que aconteceu aqui, Mário? Veja que a segunda parte não está igual à primeira parte. Vamos aproximar por quê? Porque a cópia ela é exata, ela traz os parâmetros de densidade, os parâmetros de gradiente que você utilizou, a direção do ponto, tudo certinho. Porém, o efeito não consegue fazer exato, ou seja, o efeito a cópia ela vem com o efeito que você utilizou lá de Wave, a mesma que você criou do arquivo original. Ou seja, você vai ter que inverter o efeito na sua cópia. Então, vou clicar com o botão direito do mouse. Vou vir aqui em Parameters, lembrando que estou utilizando o parâmetro da cópia agora. E o que eu vou fazer agora? O que irei fazer agora é o seguinte, é mudar aqui para menos 19. Lembra que aqui nós utilizamos o mais 19, ela está com o mais 19 aqui, agora vamos utilizar o menos 19. Vou clicar aqui, vou abaixar esse valor até menos 19. Vamos lá, vamos aguardar, aqui também, menos 19. Vou clicando até dar menos 19, joia. Então vou clicar agora em Apply e agora a nossa cópia ela vai ficar na posição do nosso efeito corretamente. Bom, feito isso aí, vou clicar em OK. Temos nosso efeito. O que eu vou fazer agora? Você tem... vamos mudar a cor primeiro, né? Para dar um contraste na cor, conforme eu já falei no começo do vídeo, vamos utilizar essa cor de cima, que é um verde um pouco mais claro. Vou trazer para a nossa cópia. Clico sobre a cor, arrasto e solto nossa cópia. Joia, note que eu tenho um contraste. Agora sim, eu posso utilizar essa cópia nossa, né, de algumas maneiras aqui. Né? A primeira delas é você topar topo com topo, entrando um pouquinho dentro do design do original, tá? Para dar um efeito bacana. Ou então eu posso utilizar, descer ele um pouquinho para baixo, que é o que eu gosto de utilizar mais. Clico sobre ela, ela fica um pouquinho sobre a outra, mas eu trago ela um pouco para baixo para dar um efeito aí de uma folha meio encurvada, joia? Feito isso aí, joia, já temos a nossa folha pronta, a primeira folha está pronta. Se você quiser utilizar essa folha, já pode utilizar para bordar tranquilamente, tá? Veja que ficou muito bacana, o efeito ficou muito real. O que vamos fazer agora? Agora vamos fazer estilos de folha com ela. Mas como assim, Mário? Você pode utilizar vários estilos de folha utilizando essa folha original que você criou. Então como que eu faço? Primeiramente eu vou agrupar essas duas folhas. Vou clicar nela, vou selecionar, arrastar, selecionar essas duas partes. Vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir aqui em Group 1. Em Group 1 agora ela é um grupo, tá? Ela está dentro de um grupo, você pode clicar sobre ela e arrastar para onde você desejar, que é um grupo e ela não vai se separar uma da outra, a não ser que você desagrupe. Então, continuando aqui, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou criar aplicar alguns envelopes nela, que você vai entender daqui a pouco como que funciona, e a partir dos envelopes vamos criar os estilos de outros tipos de folhas, tá joia? Mas antes, rapidamente, vamos explicar a principal função da nossa ferramenta envelope, tá? Vamos trazer essa nossa folha de lado, tá? E vou criar aqui um quadrado qualquer só para mostrar rapidamente como que funciona essa ferramenta. Vou criar um quadrado aqui, tá joia? Vou
transformar em um elemento e vou criar um ponto dele, gerar um ponto dele, joia. Então temos um quadrado aqui. Vamos aplicar então agora a nossa ferramenta envelope. Envelope ela se encontra logo aqui acima na nossa guia rápido. Temos aqui 3 opçõezinhas, é a primeira delas aqui chamado envelope. Clique sobre ela e note o que vai acontecer. Quando eu ativo o envelope em um objeto selecionado, no caso aqui do quadrado que desenhamos, né, ele ativa alguns pontos âncoras que vai fazer distorção nesse nosso quadrado. Por muito tempo, né, essa ferramenta envelope talvez não era nem de conhecimento dos programadores, né, talvez não tinha nem sentido, porque não sabia como usar. Agora você vai saber o principal sentido da ferramenta envelope e pode aí utilizar em outros designs também. Então, por muito tempo ficou escondida essa ferramenta, simplesmente por não saber como utilizá-la, tá? Então vamos lá. O envelope ela possui alguns pontos âncoras também no nosso design. O que ela cria? Na realidade, o próprio nome fala. Ela cria um envelope, ou seja, ela cria um involucro no seu design, a qual toda distorção que você faz, todo ajuste que você faz utilizando os pontos âncora através do envelope, ele distorce o seu design, ele vai criando formas no seu design, de acordo você vai aí ajustando esses pontos âncoras. Então vamos lá. Temos o primeiro 4 pontos âncoras principais aqui do nosso design, que é o nosso canto direito, tá? Esquerdo, são os pontos principais. Se eu clicar nesse ponto âncora do envelope, lembra-se que nós estamos utilizando o envelope, ele estica a nossa ferramenta, para a gente, no caso aqui, como a gente modificou o nosso design, ele desabilitou o ponto, basta a gente vir aqui e generate novamente, ele gera o ponto novamente. Note que ele fez essa pequena deformação que também já pode ser feita aí, comum, utilizando aí simplesmente a nossa ferramenta aqui de selecionar. Mas vamos ver a principal item do envelope, vou voltar aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Vamos lá. Vou aplicar o envelope novamente. Note que o envelope ele possui alguns pequenos pontos âncoras. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Que são os pontos que você vai ajustar as curvaturas. Se eu clicar sobre ele e distorcer esses pontos âncora, veja o que acontece. Vou clicar em gerar pontos. O nosso objeto ele é distorcido. Vamos aqui em envelope novamente. Vamos aplicar um outro efeito aqui. Note que agora eu distorci bem o nosso objeto aqui, vou clicar em aplicar e ele é distorcido, ele vai distorcendo o nosso objeto de acordo, você vai aí ajustando o seu envelope. Simples assim, você pode utilizar essa ferramenta aí com outro design para você fazer teste, tá? É só para mostrar para você como que funciona. Agora vamos utilizar no nosso design principal aqui, que é a folha, tá? Na folha você vai entender o principal recurso do envelope e como que ele funciona bem em designs assim. Então vamos lá. Vou apagar esse nosso design. Vou clicar aqui na folha. Joia. Então tem essa primeira folha. O que eu vou fazer? Eu vou girar essa folha, né? Vamos dar um giro nela. Vou vir aqui na nossa ferramenta de transformação. Clique sobre ela. Vou vir aqui e vou deixar ela em 90 graus. Vamos lá. Como que eu faço? É só eu girar aqui a nossa barrinha ou então clicar com o botão direito ou esquerdo para a gente ajustar esse grau. Feito isso aí, né, eu vou aplicar e criar uma cópia já. Clique, aplica e cria uma cópia. Então vou clicar aqui em Close, joia. Trago aqui de lado e vou gerar o ponto para essa cópia. Vou vir aqui com o nosso objeto selecionado, vou vir aqui em Generate Ticks, joia. Temos a nossa folha virada a 90 graus. Então essa daqui que é a original, vou deixar logo aqui no canto. Então vamos lá, vamos aplicar o envelope nessa folha. Veja que interessante que vai ficar essa aula agora quando utilizamos o envelope nessa folha. Com o nossa cópia selecionada virada a 90 graus, vou vir aqui na ferramenta envelope, vou clicar sobre ela. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar uma das pontas da nossa ferramenta envelope para que ela distorça a nossa folha. Então vou puxar essa folha aqui, joia, essa parte aqui. E só vou fazer esse primeiro procedimento só. Só puxei um dos nossos pontos âncora. E para habilitar novamente os pontos, lembre-se toda vez que a gente mexe no nosso design, é desabilitar os pontos. Vou vir aqui e clicar em Generate Stitches. Joia. Note que bacana, gente, que ficou interessante. Note como a folha agora ela deu mais vida, ficou mais nítida uma folha, ficou mais real, né, utilizando a ferramenta envelope. Essa é um dos procedimentos.
E agora o que eu faço? Você utilizando a ferramenta envelope, você pode criar muitos estilos de folha aí. Vamos pegar aqui a cópia novamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma outra cópia. Vou duplicar esse objeto, mais fácil. Vou vir aqui na ferramenta duplicar, duplicate, joia. Eu tenho um arquivo duplicado, vou trazê-lo aqui abaixo. Agora eu vou utilizar o envelope na posição vertical. Como está? Vou selecionar nossa ferramenta, nosso design. Vou vir aqui em envelope, clique em envelope. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou esticar, vou puxá-la de lado. Note que eu vou puxá-lo um pouco de lado, um pouco para baixo aqui, tá? E outro canto, eu vou entrar um pouco para dentro do nosso objeto. Vamos afinar um pouco mais a ponta. Joia. Vamos deixá-lo mais ou menos assim. Pronto. Por que eu fiz isso aqui agora? Qual foi a intenção de eu criar de eu utilizar esse envelope aqui nessa posição vertical? Para mostrar para vocês que quando você utiliza a ferramenta envelope, vocês têm que ter um controle como vocês vai distorcendo isso aí. Porque dependendo da maneira que você fizer utilizar a sua ferramenta envelope, a sua distorção vai sair muito fora do comum, igual este está agora aqui, tá? Tem como acertar? Tem. Depois a gente acerta. Vamos clicar aqui em Generate Sheets. Veja que agora não tem nada a ver com uma folha, ficou uma coisa horrível, tá? Então vamos voltar aqui. Joia. Vamos clicar na nossa cópia novamente. Vamos trazer um pouco para cá. Vamos aplicar a ferramenta Envelope novamente. No caso, como estamos utilizando aqui um envelope vertical, vamos fazer uma pequena distorção só, não precisa ser muita coisa. Note que eu utilizei um dos pontos de controle de curvatura desse nosso envelope, tá? E estou tentando ajustar para ficar o mais nítido possível. Vamos deixar um pouquinho mais pontiagudo aqui. Vamos ver se a gente consegue ajustar essa ferramenta para cá. Note que está passando um pouco do nosso design. Que está bom, vamos clicar aqui em Generate Sheets, vamos ver como ficou a nossa folha. Joia, já deu uma outra cara, já ficou melhor do que a original. No caso, essa aqui é a original. Note como que ela ficou bem. Porém, nós utilizamos aqui a ferramenta envelope com cuidado para não distorcer tanto, para a gente não perder aí o objeto principal, né, que é a folha, porque ele acaba distorcendo tanto que acaba virando um objeto sem sentido, né, um design sem sentido. Então você pode utilizar esse envelope tanto na parte horizontal, a folha deitada, como a folha de pé. E você pode criar outras folhas também. Aliás, outros envelopes também com o mesmo arquivo de folha. Veja que interessante que ficou essas 3 folhas aqui. Então vamos criar mais um só para a gente finalizar essa aula. Vou fazer uma cópia desse nosso objeto original, porém essa cópia vai ser em 90 graus, vertical. Horizontal, aliás. Eu vou vir aqui com ele selecionado, eu vou vir aqui em Transformation. Transformation eu vou deixar aqui a 90 graus. Vamos empurrar a barrinha aqui até 90 graus. Posso chegar aqui clicando com o mouse também. Note que eu estou apertando o botão direito do mouse. Vamos deixar a 90 graus. Vou clicar aqui em Apply to Duplicate para ele aplicar, né, uma cópia a 90 graus. Ela está aqui. Joia, clica aqui em Close, eu posso fechar. Agora eu vou pegar essa cópia, vou trazer logo abaixo e vou vir aqui e vou criar o ponto com ele. Vou vir aqui em Generate Sheets, vou criar o ponto dele. Vamos aplicar mais um envelope com a nossa folha selecionada. Eu vou vir aqui em Envelope e desse envelope eu vou ajustar. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou pegar esse canto primeiro, vamos ver se ele não distorcer muito. Vou puxar aqui um pouco. Vou pegar o ponto âncora dele de curvatura, vou abaixar um pouco aqui. Talvez se ele distorcer muito é preciso você refazer essa ferramenta, né? Vamos deixar um pouco de lado aqui. E essa ponta aqui, vamos deixar subindo um pouco. Vamos ver como que vai ficando. Vamos deixar mais ou menos assim. Vamos ajustar um pouco essa nossa curvatura, tá joia? Note quando eu mexo muito, dependendo do que for, você acaba deformando demais a sua folha, tá? Vamos deixar mais ou menos assim, vamos ver como que vai ficar. Vou clicar aqui em Generate Sheets. Joia, ficou excelente, ficou uma folha também perfeita, tá joia? Eu achei que ia acabar distorcendo demais, não, mas ficou bacana, ficou perfeita. Então, gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante o seu like. Comente no vídeo aí, tá? Faça os comentários se você gostou, se você não gostou.
se esse vídeo serviu para alguma coisa, para vocês aprenderem, né? Porque o que a gente passa para vocês aqui são ensinamentos de verdade, ensinamentos de um programador de bordados na prática, tá? Veja que os procedimentos são procedimentos simples, mas só que existe vários procedimentos para você criar um design. Mas é necessário para que você aprenda, tá? Então, com esse vídeo, você aprendeu a utilizar o envelope, aprendeu também a utilizar as outras ferramentas de densidade e também de gradiente, criando essa folha aí no estilo real, tá joia? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.